Muitos creators, eles ganham dinheiro rápido, mas poucos conseguem realmente construir patrimônio. Bem-vindo ao nosso canal que foi desenvolvido unicamente para empreendedores da indústria gamer. Ou seja, eu estou aqui para, com os meus mais de 35 anos de estratégia e negócios, te encaminhar a fazer grana e negócios aqui na indústria dos jogos digitais, a indústria gamer. Então não estou aqui para te ensinar a jogar. Eu estou aqui para te ensinar a fazer negócios, a ganhar dinheiro nesse mercado que eu já disse e repito sempre que eu puder. É um mercado bilionário e que muita gente, mas muita gente no mundo apenas joga. Milhares e milhares e bilhões de pessoas no mundo jogam, mas poucas pessoas elas utilizam desse mercado para poder mudar de vida, fazer negócios e ganhar dinheiro. Na segunda-feira eu comentei sobre os dados da indústria gamer. Eu estou sempre alternando. Eu falo sobre dados técnicos e sobre dados da indústria gamer. Eu passo o conhecimento sempre de cada um deles, mas quando eu falei de dados técnicos, eu estou falando diretamente desses 14 pilares que eu tenho como estratégia há muitos e muitos anos e que sempre deram certo. Isso eu estou trazendo de vários outros empreendedores, gestores de muito sucesso. 14 pilares básicos do empreender. Você vai usar aqui na indústria gamer ou vai usar em outro negócio e na sua vida pessoal também. Acredito que você vai ter muito sucesso se você conseguir entender a respeito e trabalhar de maneira certa. Esses 14 pilares, desde vendas, marketing, publicidade, comunicação, persuasão, estratégia, empreendedorismo, enfim, são 14 áreas que nessa indústria, que nesse mercado, que aqui nesse projeto vão te impulsionar a fazer negócios e fazer grana. Esse projeto ele é pioneiro. Por que ele é pioneiro? Porque tem muita gente na indústria dos jogos digitais apenas jogando e ensinando jogos. E eu não estou ensinando isso, eu estou ensinando a fazer grana. Eu tenho 6 áreas distintas, com mais uma que eu estou acreditando que vai fazer parte do negócio também, que são 7 áreas de grande poder de conversão em negócios. E quando a gente fala em negócios, diretamente, indiretamente e consequentemente vai fazer o quê? Grana. Vai trazer grana para a sua vida, para a minha vida. Então, essas 7 áreas, 6, 7 áreas, para cada uma existe uma estratégia. E não adianta, como eu disse no começo agora do vídeo, que tem muito creator que ganha dinheiro, mas não consegue construir patrimônio. Mas não vamos falar dos creators, não. Somente. Vamos falar de um modo geral. Pessoas que estão na indústria dos jogos digitais ou qualquer outro negócio, mas que não conseguem juntar patrimônio. Por quê? Finanças e investimentos. Base também para qualquer homem e mulher de negócios que está ganhando dinheiro e não sabe como trabalhar isso de maneira estratégica e inteligente. Hoje o assunto é esse. Eu vou passar aqui algumas informações muito básicas, mas assim também muito diretas sobre finanças e investimentos, para que você, quando começar a ganhar dinheiro aqui nesse mercado, você saiba utilizar e multiplicar esses valores. A Creator Economy global já movimenta bilhões, mas bilhões de dólares todos os anos e cresce rapidamente com a monetização digital, com publicidade e também com produtos próprios. Isso gera o quê? Dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu não sei se você sabe, mas ganhar dinheiro é diferente de construir riqueza. Percebe? Que uma coisa está ligada à outra, porém são bem distintas. Ganhar dinheiro é diferente de construir riqueza, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, depois está na mesma merda de sempre, volta sempre para o que era antes. E tem gente que, às vezes, com muito pouco, devagarzinho consegue construir riqueza. E riqueza, eu posso até te dizer que a gente não está... Eu, particularmente, não quero acrescentar essa nomenclatura apenas para dinheiro. Vamos pensar que riqueza, no mundo dos negócios, né, do empreendedorismo, ela é também riqueza de relacionamento, network. Então, essa construção de riqueza também pode ser um network.
A construção de riqueza também pode ser o quê? Valor. E não é só o valor do produto e do serviço, não. É o seu valor como líder, como empreendedor e empreendedora da indústria gamer. É o seu valor como pessoa, como mentor. Então, riqueza a gente pode construir em várias áreas também. O dinheiro, ele sempre vai ser consequência, e uma boa consequência, quando você entender que o foco principal não é correr atrás da grana, mas é produzir riquezas, e essas riquezas que eu te falo são essas. Algumas dessas que eu te falei, elas são base, como construir riqueza de caráter, de honra, de relacionamento, porque o relacionamento, seu network, um dia ou outro, uma hora ou outra, ele vai te trazer algum retorno. Sempre traz. Pode ser que daqui a um mês, daqui a um ano, 3 anos, mas essas riquezas, elas são base para que o dinheiro seja consequência. O dinheiro vem, um bom produto, um bom serviço, a paciência, né, a resiliência, a constância, a disciplina fazem com que tudo isso converta em quê? Sucesso financeiro. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro quando você ganhar? Todos os creators, todas as pessoas da indústria gamer precisam muito entender sobre investimentos, sobre gestão financeira, diversificação, ativos digitais e construção patrimonial. Faz muita diferença. Aprender pelo menos o básico de cada uma dessas áreas que eu falei agora. Você sabia que muitos creators, eles transformam audiência em empresas e que influência pode virar patrimônio e que qualquer renda sem gestão desaparece, rapidamente, some, fumaça. O que eu quero que você compreenda é que o dinheiro que você ganhar nesse projeto, porque aqui a gente vai trabalhar com um volume de negócios, de pessoas, de network, de, de valor financeiro também muito alto. Mas aí, se você não souber como utilizar dessas técnicas e você pegar o dinheiro e simplesmente achar que apurado é lucro, por exemplo, você vai se dar mal. Apurado não é, nunca foi e nunca será lucro. Apurado é muito diferente de lucro, porque o verdadeiro jogo financeiro ele começa verdadeiramente depois que o dinheiro entra. Você tem nas suas mãos a opção de escolher entre multiplicar ou derrubar o que você construiu. Vamos lá, exemplo simples. Cartões, você lida com cartões de crédito? Quantos cartões você tem? Não precisa ter muitos cartões. Não faz isso. E não utiliza deles para sobreviver. Talvez os seus gastos estejam maiores do que o que você arrecada. Isso também não funciona. Utilize menos cartões. Gaste o essencial. Invista o restante. Saiba investir. Não é guardar dinheiro, mas é fazer com que o dinheiro se multiplique, muitas vezes em pequenas ações e pequenas atitudes. Pequenas ações e atitudes como, por exemplo, economizar. Deixar de comprar o que é supérfluo. Que você viveria sem. Para quê? Sabe? Ao invés disso, você tem ativos que você pode mobilizar, pequenos papéis financeiros que você pode utilizar, por exemplo, eu estou dando um exemplo, isso, né, vai de cada um e vai de um momento que nós vamos ter na indústria gamer sobre finanças e investimentos, do dinheiro que vai entrar, basicamente algumas indicações estratégicas e aplicáveis que eu vou apresentar para que você coloque o seu dinheiro e faça com que ele renda, com que ele cresça, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui de pequenos papéis. Quando eu falo papéis, são papéis de investimentos de bolsa mesmo, né? O próprio Elon Musk, ele abriu nas suas empresas aí a venda dos seus ativos, né? Participação de cotas na sua empresa. Então são pequenas atitudes com pequenos valores que você consegue, pelo menos, fazer com que o dinheiro ele não fique parado e não seja desperdiçado com você, com a sua vontade de comprar alguma coisa que seja desnecessária. Veja que até mesmo no mercado
tradicional, com o dinheiro que você vai ganhar, mercado tradicional de investimentos, você pode fazer negócios sólidos e rentáveis. Mercado imobiliário é um mercado que nunca vai deixar de ser rentável, desde que você saiba trabalhar. Então, investimentos tradicionais como imóveis, como terras, são ativos que eles não perdem o valor. Eles podem estacionar, mas quando é depois de algum certo tempo, se você souber trabalhar bem eles, e quando eu falo trabalhar, entra a condição do marketing, comunicação e publicidade, você faz giro de dinheiro, você vende, você negocia, você incorpora. Mas o que você não pode é pegar o dinheiro que você vai ganhar nesse projeto e simplesmente torrar ele, ou deixar guardado, ou colocar numa poupança. A poupança não faz sentido nenhum. Existem outras formas de você multiplicar o seu valor de dinheiro do que poupança. Não faz sentido. Mas para isso, você precisa ter a sua consciência de finanças e investimentos atrelada, enraizada no conhecimento. Você precisa se dispor a aprender a respeito, a buscar, sabe, esse conhecimento, a aprender. A preparação nunca é demais. A preparação nunca é demais. Tudo bem, tem aquele ditado que o feito é melhor do que o perfeito. Mas o quanto mais você puder se alicerçar e se preparar em conhecimento, melhor. Toda grande estratégia em qualquer negócio e também, e aqui, nesse momento, sobre estratégias financeiras, passa sobre dados, números, preparação. A informação que você tem com você no mercado, isso envolve a questão de geopolítica, envolve toda uma condição econômica interna e externa, falo dentro do Brasil e fora do Brasil, informações de importação, informações de um mundo globalizado, que quando você sabe trabalhar esses dados, essas informações, você consegue converter isso em acerto. Você diminui a sua margem de erro. Por isso é importante você estar bem antenado. Você, se não gostar, vou te dar uma dica. Aprenda a gostar. Ler faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Comece aos poucos. Comece a ler, por exemplo, coisas que você tem prazer, que você se sente bem, que está no seu universo. E aí você vai migrando um pouquinho para outras áreas que são também importantes para fazer com que na sua área, no seu propósito, no seu negócio, você consiga subir de nível. No momento de hoje, nesse vídeo, Finanças e Investimentos. Pesquise um pouco mais sobre esses dados, sobre as informações, como é que está o mercado. Se eu te perguntar hoje, por exemplo, quanto é que está o dólar, você saberia dizer quanto é que está o dólar? Ah, mas isso tem alguma influência sobre o que eu faço? Tem, sim. Talvez sim. Talvez não agora, mas vai fazer a diferença. Você saber como você vai investir, talvez em ativos externos, né? Ou comprar produtos periféricos, por exemplo, da indústria gamer para fazer negócios em dropshipping, em vender, né? A gente está vendo aí os chineses com força no mundo inteiro. Como é que está essa economia? Como é que a gente faz essa conversão? Como comprar bem? Tudo envolve finanças e investimentos. Então, se você tem informação sobre isso, se você está cercado de informações de pesquisa, a sua chance de acertar é muito maior do que errar. Por isso que eu sempre friso que a melhor estratégia que você pode ter é se cercar de informações, dados, estatísticas, pesquisar. Pesquisar muito para você não errar. Então, a melhor estratégia é sempre essa. E em finanças e investimentos, jamais seria diferente. Quanto mais informações você tem sobre essa área, quanto mais você puder aprender, melhor. Fica a dica.
não deixe de se preparar. Preparação é uma das chaves para o sucesso em qualquer área, e não seria diferente nessa indústria aqui, bilionária, que no mundo inteiro cresce. A cada dia, milhares e milhares de pessoas passam a fazer parte desse universo, e a grande maioria esmagadora só consome desse universo. Investe em jogo, mas não faz grana. Consomem. Sabe, são consumidores e precisam ser nossos consumidores. Precisam consumir de nós, do que trazemos conosco nos projetos que eu tenho. É simples, mas não é fácil. Por isso que eu preciso da sua dedicação em preparação, conhecimento. Você não vai se arrepender. E para fechar esse vídeo eu vou deixar a seguinte frase, presta atenção. Quem aprende finanças deixa de sobreviver e passa a ter o quê? Liberdade. E é muito diferente sobreviver de liberdade. Pensa nisso. E na sexta-feira eu vou trazer mais dados e informações dessa indústria aqui, ó. Bilionária e rica de oportunidades. Não para de crescer, não tem prazo de validade. E você não deve apenas consumir, você deve fazer negócios, como eu estou trabalhando e fazendo negócios nesse mercado bilionário. Até sexta-feira, pessoal. Até o próximo vídeo. Dados e informações sobre a indústria game que eu vou trazer aqui. E pensa, não deixe morrer nossa conversa de hoje. Vai entender um pouco mais sobre finanças e investimentos, sabe? Vamos furar essa bolha aí de negócios e ganhar dinheiro. Mudar de vida, sabe? Construir não só a parte financeira robusta, mas desenvolver outros propósitos através desse mercado rico de oportunidades e bilionário financeiramente. Até o próximo vídeo, até sexta-feira.